Olá, tudo bem? Meu nome é André e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o pacote Lean. Esse que é um pacote voltado para o ensino de estatística e matemática. Aqui no canal já tem outros vídeos falando sobre esse pacote. Se você ainda não conferiu, vai lá e confere. Depois vem para esse vídeo, beleza? Bom, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a função barplot que está presente no pacote Lean e é uma função que tem com o intuito de gerar o gráfico de barras, né? Que seria esse gráfico muito conhecido e muito utilizado aí por mim e por diversos estatísticos, matemáticos, e, enfim, até mesmo você pode estar querendo utilizar esse gráfico através do pacote Lean. Então, vamos para o nosso vídeo e conferir a nossa apresentação como de costume. Vamos lá! Bom, pessoal, já estamos aqui na nossa apresentação, então vamos conhecer um pouquinho da nossa função barplot. Essa que é a função que gera gráficos, né? Como esse aqui que vocês podem ver na nossa direita aqui, né, da tela, que seriam esses gráficos, né, de barras, beleza? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa função barplot. Bom, pessoal, a função barplot ela é uma função que tem diversos argumentos, como vocês podem ver aqui nessa apresentação. Pessoal, não se assustem, tá bom? Ela é uma função muito simples de ser utilizada. Basta que você pratique bastante para conhecer cada argumento dela e ter um domínio muito maior sobre os seus gráficos, tá bom? Aqui nós temos uma breve listinha, né, sobre o que cada argumento é, para vocês estarem dando uma olhada, beleza? Eu vou estar indo direto para o exemplo prático, porque eu vou estar mostrando dentro do RStudio algumas modificações para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que cada argumento faz, tá bom? Porque se eu ficar falando aqui, vocês não vão ver, né, o que esse argumento faz, então vai ficar alguma coisa um pouco chata aqui no vídeo. Então, vamos direto, por exemplo, prático para a gente estar podendo, né, ver na prática como que essa função funciona. Aí você tira um print dessa tela aqui, faz um estudo aí básico, beleza? Pra vocês estarem conhecendo aqui na direita, né, quais que são os padrões, né, da função, e na esquerda aqui um resumo breve, né, do que é cada argumento, tá bom? Então, vamos lá para o nosso RStudio, né, para o nosso exemplo prático primeiro, para estar conhecendo um pouquinho mais dessa função. Bom, pessoal, aqui no exemplo prático eu retirei do livro do Devore 2006, na página 21, e basicamente esse exemplo vai estar falando sobre tradutores de temperatura separados em lotes, tá bom? Eu vou ler o enunciado para vocês. Os tradutores de temperatura de um determinado tipo são enviados em lotes de 50. Uma amostra de 50 lotes foi selecionada e o número de tradutores fora das especificações em cada lote foi determinado, resultando nos seguintes dados a seguir. Aí ele nos deu esses dados todos embolados. A gente já viu aqui no canal diversos exemplos com os dados assim, então vamos estar levando para o nosso RStudio para a gente estar arrumando esses dados dentro do Lean, né? Utilizando lá a função newLean para ela estar fazendo, né, o tipo de variável, essas coisas assim, para depois a gente estar separando dentro do nosso gráfico. A gente vai ver tudo isso na prática, tá bom? Então vamos lá para o nosso RStudio. Bom, pessoal, já estamos aqui no nosso RStudio, então vamos dar continuação com o nosso vídeo. Pessoal, eu já tomei um pouco de liberdade de separar aqui, né, as linhas de comando que queremos utilizar, beleza? Ou seja, eu já concatenei aqui aqueles dados que estavam na apresentação e joguei aqui dentro de uma variável chamada dados, tá? Eu vou executar essa linha inteira aqui, selecionando tudo e apertando Ctrl Enter. E essa quinta linha aqui, nós estamos utilizando a função newLean para a gente conseguir declarar o tipo de variável, tá? Ou seja, nesse caso aqui, a variável é discreta, tá? E para poder estar utilizando a função barplot do pacote Lean, a gente também precisa fazer essa atribuição, tá bom? Eu vou executar clicando no final da linha e apertando Ctrl Enter. Vejam que dessas duas formas eu posso executar, né, um comando que está aqui no script direto aqui no console sem ter que apertar aqui em Run, beleza? Então tá bom. Agora nós já temos aqui o nosso conjunto de dados do tipo de classe Lean. Vocês podem ver aqui, né, nossas variáveis globais, tá? Então vamos agora tá executando a função barplot, né, e jogando diretamente aqui sem modificar nada a nossa variável dados, né, que é o nosso conjunto de dados, tá bom? Vamos lá. Executei, tá aqui. O nosso gráfico plotado bonitinho. Só que a gente, né, ele tá um pouco padrão, não tem nenhuma modificação, né? Então vamos mudar um pouquinho ele, vamos personalizar. A gente pode vir aqui e adicionar alguns argumentos. Por exemplo, eu quero um argumento main. O argumento main, ele modifica o título do nosso gráfico, né? Então vou colocar aqui, ó, transdutores de temperatura. Ou seja, a gente vai estar colocando aqui onde está escrito barplot, transdutores de temperatura. Vejam, Ctrl Enter, transdutores de temperatura. Beleza? Então o argumento main, ele basicamente serve para estar modificando o título do nosso gráfico.
poxa, eu posso ter esquecido algum argumento, né? Então, como é que a gente faz para estar procurando os argumentos da função aqui no RStudio, beleza, pessoal? No RStudio, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode vir aqui em Packages e procurar o nosso pacote Lean clicando aqui na lupinha, tá? A gente vem aqui, ó, Lean, tá bom? Aí a gente clica aqui no Lean, ele vai aparecer todas as funções do nosso pacote, a gente vai procurar aqui o bar plot. Achei o bar plot. Nós temos aqui, né, a nossa função estruturada e os argumentos explicados aqui embaixo. Então, por exemplo, eu quero utilizar agora o argumento BG, que eu quero tirar o background do nosso gráfico, né? Tirar esse cinza aqui. Então, vou colocar BG igual a false. Vamos executar para a gente ver o que acontece. Beleza, sumiu o background do nosso gráfico e ele está aqui agora, né, com fundo branco, tudo personalizadinho, bonitinho. Então, vamos supor também que a gente queira modificar, por exemplo, as cores da barra do nosso gráfico, né? Eu vou estar utilizando aqui a função HitColors, que é uma função, primeiro, né, o argumento barCol, que é o argumento que modifica as cores das barras, beleza? E eu vou estar utilizando a função hit.colors, que ele faz, né, uma separação de cores, né, ainda do mais quente até um pouco mais claro, né, do vermelho até o amarelo ali, pode ser? Então vamos lá, eu vou colocar 8, que são 8 cores diferentes que eu quero. Vou clicar aqui no final, Ctrl Enter. E tá vendo aqui, ó, vocês podem ver. A gente está aqui com o nosso vermelho até um amarelinho mais claro utilizando a função HitColors, beleza? Modificando, né, as cores da nossa barra. Agora vamos modificar então, por exemplo, o Xlab, tá? O argumento Xlab, ele modifica esse carinha aqui, ó, onde está escrito Groups aqui, ó. Eu vou colocar aqui Lots, tá? Só que entre aspas, tá? Um argumento de caracteres. Então, vamos executar. Estamos aqui, ó, lots. E eu quero modificar então o argumento agora o ylab, que seria esse frequency que está aqui, né? Vamos modificar colocando aqui, no nosso caso ali, eles são defeitos, né? Que seriam dentro de cada lote, né? Então, são defeitos por lotes, tá? Vamos supor que a gente queira modificar então as bordas, né, das nossas barras aqui. Então vai ser bar border. Opa, tem que primeiro colocar uma vírgula aqui, né? Seria bar border igual, eu quero botar preto aqui, né? Black. Vamos executar aqui, ó. Beleza, ficou preto, tá marcando bonitinho, né? Separadinho aqui as nossas barras pra gente conseguir ver certinho, né? Os dados aqui, né? E aqui embaixo também. Vamos supor que eu quero modificar, vamos ver algum outro argumento aqui. Grids, vamos modificar os grids, né? Vamos modificar lá, colocar os grids agora. Ó, temos aqui, ó, grids igual grid call white. Vamos colocar o nosso grid aqui, ó, copiar essa linha aqui. A gente pode jogar aqui, ó. Vou colocar aqui gray 90. Seria o nosso famoso cinza claro aqui, né? Vamos executar aqui para a gente ver, ó. Tá vendo? Tá pontilhadinho agora, bonitinho o nosso gráfico. Vamos supor que a gente queira colocar uma borda, né, no nosso gráfico aqui. Vamos botar aqui então BG border igual a aspas black também. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele não aconteceu nada porque o nosso argumento BG está igual a false lá, né? Então vamos modificar aqui, ó, procurar aqui o BG igual a false. Vamos apagar ele porque o padrão ele é true, né? Vamos executar aí, ó. Beleza, o nosso gráfico aqui ficou cinza, o fundo com as bordas pretas, né? Agora vamos modificar esse BG border aqui, ficar o fundo. Vamos botar aqui, ó, BG call igual a, vamos ver, white, né? Que já estava white antes, a gente quer continuar com white. Vamos continuar com white aqui, ó. Pronto, ó. Mas agora nós temos um gráfico fechado com grades, né? Separadinho, bonitinho. E vejam, pessoal, é algo bem simples de utilizar, né? Essa função aqui, ela não é algo tão complexo de se utilizar, algo que a gente não precisa se assustar, tá bom? Ó, vou separar ela bonitinho para caber aqui na tela de todos vocês, ó. Tá aqui no nosso script, né? Na nossa imagem aqui, ó. E veja, pessoal, que a gente pode estar personalizando o gráfico da maneira que a gente quiser, né? E bem entender, tá bom? Nesse caso aqui, como os nossos dados são numéricos, ele separou aqui obrigatoriamente por números, tá? Então a gente não consegue modificar aqui essas labels aqui, né? Ou seja, essas legendas aqui, ó. A gente não consegue estar modificando, tá? Porque o nosso gráfico está gerado baseado em dados dentro de
são valores, né, que estão dentro dos nossos dados, não caracteres, são valores numéricos, beleza? Então eu vou estar criando um conjunto de dados aqui, simplesmente com letras, né, e caracteres para mostrar para vocês como é que a gente pode personalizar essas legendas aqui embaixo. Vamos lá, rapidinho. Bom, pessoal, aqui nessa segunda parte eu estou utilizando uma função chamada sample, que ela sorteia aleatoriamente aqui alguns valores, tá? Então eu fiz aqui uma amostra aleatória que ela basicamente tem aqui, ó, como parâmetro engenharia, ciência e análise, ou seja, a gente está pegando o concatenado desses três aqui e sorteando 1000 valores deles, podendo se repetir, né? E é simplesmente na aleatoriedade mesmo, tá? Para a gente poder fazer esse exemplo aqui. Vamos estar executando aqui esses dados 2, passando a nossa função newLin com variável igual discreta e executando a função barplot para esse conjunto de dados. Beleza, ó. Ele já fez aqui o nosso gráfico, né? Vejam que as áreas são bem próximas uma das outras, né? Então vamos estar modificando algumas coisas aqui a mais que a gente pode fazer quando a gente tem assim um conjunto de dados composto por caracteres, né? Vamos estar colocando, por exemplo, aqui o argumento xenc, que ele basicamente modifica o ângulo que essas legendas aqui aparecem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 30, né, eu vou executar aqui para vocês verem, ó, ele aumenta aqui, né, o ângulo em sentido anti-horário aqui da nossa legenda, tá? Por exemplo, eu poderia colocar também o labels aqui, ó, igual a um composto. São três categorias aqui nesse caso, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar A, C e E, que seria basicamente, né, para a gente poder estar resumindo aqui, né, colocando só a primeira letra de cada um. Então vamos dar um Ctrl Enter aqui, ó. ACE, Análise, Ciência e Engenharia, beleza? Então a gente consegue estar personalizando com esses dois argumentos a mais aqui, né, quando a gente tem um conjunto de dados que são, né, de dados que são disponibilizados de maneira aqui discreta e são caracteres, tá bom? A gente consegue estar modificando essas labels aqui, tá bom? Vamos ver mais o que a gente pode estar modificando. A gente pode modificar também aqui, ó, o pós x1, pós x2 nesse caso aqui seria melhor, para a gente poder estar separando um pouquinho esse A, C e E dessa barrinha aqui, tá vendo? Vamos colocar igual a 2, ele subiu. Vamos colocar igual a 20, eu acho que vai ser melhor. Vou colocar 20 está subindo, né? Então vamos colocar menos 20. Pronto, a gente descer o valor, que era o valor negativo. Isso, beleza? Então agora ficou muito bom, ó. A gente está com a separação muito boa aqui dos nossos valores, tá? Acho que ficou bom, mas a gente pode modificar um pouco mais. Vamos colocar o post x1 aqui. Vamos ver o que ele modifica. A gente coloca 20 aqui, ó. Opa, apertei Enter, Ctrl Enter, né? Opa, agora foi demais, né? Então vamos botar 2 só pra gente... Ó, ele tá indo pra direita, tá vendo? Esses nossos valores. Mas eu não vou modificar ele não, porque não vem ao caso aqui, né? No nosso caso, a gente quer alinhadinho aqui com a nossa barra, beleza? Então, esses foram alguns argumentos da função barplot, tá bom? Essa aí que é uma função para nós estarmos gerando esse tipo de gráfico aqui, né? A gente gerou aí diversos gráficos hoje, como esse gráfico aqui que foi os transdutores de temperatura, como também, né, aí nossos gráficos de análise, ciência e engenharia, né, que seria... Nesse caso está transdutores de temperatura, mas aqui a gente vai falar, né, sobre áreas da computação, por exemplo. E também aqui no YLab a gente poderia colocar, vamos supor que a gente estivesse analisando o número de vagas. E aqui no XLab a gente pode estar colocando por área, né? Então são vagas por área, né? Então vamos executar aqui, ó. Então vagas por área, áreas da computação. Beleza? Então a gente tem como personalizar muito o nosso gráfico. Basta que vocês venham aqui no Help, né? ou vindo aqui pelos pacotes, igual eu ensinei, ou vindo aqui no console, colocando ponto de interrogação, digitando barplot.lin, parênteses, fecha, dando Enter aqui, ó, que a gente consegue chegar nessa página e tá conhecendo um pouco mais da nossa função, beleza? Então explorem, se desafiem, né, de modificar, de tentar entender o que cada argumento faz, tá bom? Cada exercício vai ter um tipo de gráfico que você pode utilizar aqui no link. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo sobre a função barplot, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, comentem aí embaixo se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa função, se vocês querem modificar alguma coisa que não está dando certo no gráfico de vocês, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Mas aqui a gente tentou abordar o máximo possível aqui, né, da nossa função barplot. Vocês podem estar tentando aí na casa de vocês, pratiquem, tá? O Lean, ele é um pacote muito bom se você souber utilizar, tá? Então vale a pena conferir os vídeos aqui no canal para você estar utilizando esse pacote, você que é professor ou aluno, tá bom?
Então a gente fica pro próximo vídeo e até breve, tá? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre gráficos de pizza, tá? Então já se prepara aí pra gente estar conhecendo esses também gráficos muito utilizados aí, né? Na área de estatística e matemática, que seria o gráfico de pizza. Então até a próxima. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até mais.